O Brás tinha, além dos sírios libaneses, tinha os portugueses, espanhóis, tinha principalmente os italianos, né? Você tinha procissões que participavam ilustres imigrantes, como Francisco Matarazzo, Nossa Senhora da Penha. A procissão vinha lá da Penha, chegava até aqui no Brás. E era muito concorrida, né? Esse empresário que veio vender banha aqui acabou ficando, não da noite para o dia, pelo seu faro de empreendimento, ficou muito rico, um dos maiores empresários. Aí você tem uma coisa interessante. Se investe aqui no Brás. O Brás acaba sendo um ponto de que as pessoas, quando visitam São Paulo, vão visitar, digamos, o Clube Colombo, certo? Na Concórdia, se não me engano. Lá também tinha quase os únicos cabeleireiros que faziam o estilo de cabelo para a mulher, Coco Chanel. Então, o Brás fazia bailes de carnaval fantásticos, né? Até com caráter, às vezes, popular. Porque tinha os cursos. O curso era elitista. Pessoas que tinham automóvel e que passeavam pelas avenidas jogando confete e serpentina. Então você vê como o Brasil vai recebendo, tanto do lado elitista quanto do lado popular, essa imigração. E uma coisa interessante, né? Quando até seja um brasileiro ou um imigrante, iria contratar uma babá, um preceptor para ficar com os filhos, eles preferiam a origem portuguesa, dizendo que as pessoas eram pudicas, eram mais conservadoras, não falavam palavrões. Então, e tinham restrições aos italianos, dizendo que as italianas elas eram mais sensuais, se vestiam de forma mais largada e eram mais promíscuas, entre aspas. Isso até dito pelos próprios imigrantes. Isso não significa que ganha teor de verdade histórica. Mas é interessante essa visão na hora de contratar. Aqui no Brás, ele tinha as pessoas que se estabeleciam aqui, não tinham dinheiro, iam para os cortiços. Muitos eram operários aqui na Moca, no próprio Brás. Trabalhavam. E tem uma passagem muito que eu acho assim triste. Os tenentes eram oficiais que estavam descontentes com o governo dos cafeicultores. Queriam uma democracia relativa, vamos dizer assim. Queriam participação nas eleições, não queriam manipulação das eleições. Se rebelaram no Rio de Janeiro em 1922 e se rebelaram aqui em 1924. O que acontece é que o governo de Arthur Bernardes, né, mais o governo Carlos de Campos, fizeram uma estratégia nojenta. Como isso aqui é um bairro operário, mandaram aviões para bombardear e canhões. O seguinte, os tenentes, eles não, por mais que eles fizessem algumas reivindicações vistas como democráticas, eles não se aproximavam das classes populares. Então, o intuito do governo era bombardear as classes populares
para que elas responsabilizassem não o governo, os tenentes, e se distanciasse de vez e não houvesse essa mistura que seria explosiva, né? Classe popular, mais militar com armas. Então, fizeram isso. Ficaram um mês aqui, os militares que tinham tomado o poder, depois foram para Foz do Iguaçu. E o Carlos de Campos foi um governador símbolo de covardia. Ele não quis entrar num acordo, ele foge. O Palácio dos Campos Elíseos ele deixa abandonado, vai embora e manda bombardear. Esse é o governador Carlos de Campos, que hoje é o nome de uma escola pública. A história de São Paulo é instigante. A São Paulo Railway, né, que construiu essa ferrovia e nos moldes construiu com capital inglês, com engenheiros ingleses, perdão, fizeram a Estação da Luz, que foi inaugurada primeiramente em 1867 e depois teve uma reinauguração em 1900. Há uma controvérsia que um funcionário da ferrovia, Charles Miller, teria sido o introdutor do jogo de futebol aqui no Brasil. Existem escritos que falam que isso não procede, que os jesuítas do século XIX já tinham sido os precursores, né? Ou foram os precursores, melhor dizendo. Um abraço para vocês e na primeira oportunidade eu volto.